Há milhões de anos, durante sua formação, a Terra foi ferozmente bombardeada por corpos celestes, e mesmo depois da estabilização do planeta, ele continuou sendo alvejado, tendo um deles, inclusive, sendo responsável pela extinção dos dinossauros e boa parte da vida. Hoje, Júpiter nos deixou mal acostumados, pois o gigante gasoso, com um raio 11 vezes maior que a Terra, funciona como um escudo e tem uma atração gravitacional que literalmente chama para ele a maioria destes corpos. Mas, vez ou outra, passa e nos lembra que diante do universo, somos além de impotentes, insignificantes. Bem-vindos a mais um vídeo do canal, onde vamos ver como foi o que é considerado o impacto mais prejudicial da história recente dessa bolinha azul que chamamos de lar, ocorrido em Tunguska, na Rússia. Como ocorreu esse evento? Logo depois da vinheta. Todos os anos, milhões de pequenos corpos celestes entram em nossa atmosfera e são literalmente incinerados pelo atrito com a atmosfera. E os que chegam a tocar o solo não têm potencial para causar grandes danos ao planeta, mas podem nos assustar bastante, como o que explodiu antes de tocar o solo em 2013 na cidade russa de Chelyabinsk, deixando 1.200 feridos, sendo a grande maioria por conta dos vidros quebrados pela onda de choque. Em 1908, na manhã do dia 30 de junho, um flash surgiu tão brilhante e quente no céu de Tunguska que uma testemunha a dezenas de quilômetros de distância achou que sua camisa havia pegado fogo. No depoimento, o Sr. Semyonov disse: "Na hora do café da manhã, eu estava sentado ao lado da casa no posto comercial Vanavara, cerca de 65 quilômetros ao sul da explosão, voltando para o norte. De repente, eu vi isso diretamente ao norte, sobre a estrada Tungska-Dionkul. O céu se partiu em dois e o fogo apareceu alto e largo sobre a floresta. A divisão no céu cresceu e todo o lado norte estava coberto de fogo. Naquele momento fiquei tão quente que não pude suportar, como se minha camisa estivesse em chamas. Do lado norte, onde o fogo estava, veio um forte calor. Eu queria arrancar minha camisa e jogá-la, mas então o céu se fechou e um baque forte soou e eu fui arremessado alguns metros adiante. Eu perdi meus sentidos por um momento, mas então minha esposa correu e me levou para casa. Depois disso, veio um ruído, como se pedras estivessem caindo ou canhões disparassem. A terra tremeu e quando eu estava no chão, pressionei minha cabeça para baixo, temendo que as pedras a esmagassem. Quando o céu se abriu, um vento quente correu entre as casas, como se viesse de canhões, que deixaram rastros no chão como caminhos e danificaram algumas colheitas. Mais tarde, vimos que muitas janelas estavam quebradas e no celeiro, uma parte da ferradura de ferro se partiu. Semyonov estava a 65 quilômetros do epicentro do evento, na região do rio Tunguska. Se estivesse mais perto, provavelmente não teria dado seu depoimento, pois a explosão do corpo celeste, que não tocou o solo, destruiu em questão de segundos mais de 80 milhões de árvores em uma área de 2.000 quilômetros quadrados. Por sorte, a área era remota e oficialmente não houve vítimas fatais. Estima-se que o evento gerou cerca de 10 a 15 megatons, o que é aproximadamente 1000 vezes a bomba de Hiroshima. A região do rio Tunguska fica na Sibéria e possui um clima com verão curto e inverno longo e hostil, e é a estação mais fria do ano que o local se torna um pântano lamacento e inabitável. Isso, além do momento geopolítico complicado com a Revolução Russa e o início da Primeira Guerra Mundial. Por conta disso, o evento só veio a ser devidamente investigado em 1921, quando o mineralogista russo Leonid Kulik visitou a bacia do rio Podkamennaya Tunguska, como parte de uma pesquisa para a Academia Soviética de Ciências. Ele deduziu
a partir de relatos locais, que a explosão foi causada por um gigantesco impacto de meteorito, e durante os 10 anos seguintes, houve mais 3 expedições para a área, nas quais Kulik encontrou vários pequenos buracos com cerca de 10 a 50 metros de diâmetro, que ele julgou que poderiam ser crateras meteóricas. E depois de muito estudo, no fundo da cratera Suslov, que possui 32 metros de diâmetro, ele encontrou um toco velho, e este toco o levou a descartar que a cratera fosse uma cratera meteórica. O fato de não haver uma cratera de impacto no local levou a várias teorias sobre o que aconteceu, como a do astrofísico Wolfgang Kundt, que propôs que o evento de Tunguska foi causado pela liberação e subsequente explosão de 10 milhões de toneladas de gás natural da crosta terrestre. Contudo, a teoria mais aceita é que o corpo celeste explodiu ainda na atmosfera, entre 10 e 15 quilômetros da superfície. Mas mesmo os que defendem a teoria da explosão atmosférica divergem quanto ao que exatamente era o corpo celeste. Era um asteroide ou um fragmento de cometa? O astrônomo britânico F. J. W. Phillips sugeriu que o corpo celeste que explodiu em Tunguska era um pequeno cometa e apoiou sua teoria em 2 pontos. O fato de um cometa ser composto basicamente de poeira e voláteis, como gelo, água e gases congelados, poderia ter sido completamente vaporizado pelo impacto com a atmosfera e não tendo deixado vestígios óbvios, e pelo fato de que em toda a Europa pôde ser avistado um céu brilhante durante várias noites após o impacto, possivelmente explicados pela poeira e gelo que foram dispersos da cauda do cometa na atmosfera. Vladimir Alexeev liderou em 2010 uma expedição com cientistas do Instituto Trotsky de Pesquisa sobre Inovação e Nucleares e, usando um radar de penetração no solo, examinou novamente a cratera Suslov, aquela mesma descartada anteriormente por conta de um tronco, e descobriram que ela realmente foi gerada pelo impacto violento de um corpo celeste. As camadas da cratera possuíam permafrost moderno no topo, camadas mais antigas e danificadas por baixo, e finalmente, bem abaixo, fragmentos do corpo celeste foram descobertos, e análises preliminares mostraram que era um enorme pedaço de gelo que se espatifou no impacto, o que parece apoiar que foi mesmo um cometa que causou o cataclismo. Em contrapartida, em 2013, um grupo de cientistas estadunidenses e europeus analisou fragmentos encontrados na região de Tunguska, e o resultado foi consistente com um meteorito de ferro. Há ainda uma outra hipótese proposta por uma equipe de pesquisadores em um estudo que sugere que o impacto foi causado por um grande objeto espacial composto de ferro, que chegou perto o suficiente para gerar uma tremenda onda de choque, mas que o objeto não teria chegado à superfície, e ao invés disso, ele teria se desviado para longe do nosso planeta, sem se fragmentar. Tipo assim, ele teria ricocheteado na nossa atmosfera. Eles tentam com esse estudo mostrar que o objeto poderia se aproximar o suficiente para gerar a onda de choque e a explosão, e então se libertar da atração gravitacional do planeta. Eles usaram modelos de computador que examinaram objetos entre 50 e 200 metros de diâmetro, feitos de rocha, gelo e ferro. Os modelos mostraram que os corpos feitos de rocha e gelo se desintegrariam, mas os de ferro com mais de 100 metros de diâmetro poderiam sim ricochetear. Mark Boslow, eu acho que é assim que fala o nome dele, professor de pesquisa da Universidade do Novo México e físico do Laboratório Nacional de Los Alamos, disse que se um objeto passasse pela atmosfera e não explodisse, a onda de choque resultante seria significativamente mais fraca que a onda de uma explosão, e que o padrão radial das árvores derrubadas indica um único ponto de liberação de energia. O professor Mark ainda ressalta que relatos das testemunhas apontam para um objeto em trajetória descendente até o momento da explosão. Bom, parece que o mistério sobre o que atingiu Tunguska no início do século XX
ainda vai perdurar um pouco mais. E para que o canal não seja desintegrado na atmosfera do YouTube, deixe seu like, se inscreva e compartilhe com os amigos. Um forte abraço e até o próximo vídeo.